Sabe aquela transferência Pix super rápida, que facilita tanto a vida? Pois é, ela também se tornou a principal janela, uma vitrine, na verdade, por onde o leão da Receita Federal está de olho em cada passo financeiro que a gente dá. A ideia aqui é desvendar juntos os erros mais comuns, aqueles que transformam essa maravilha da conveniência numa baita dor de cabeça com o fisco. Porque acredite, a nossa vida financeira está muito, mas muito mais exposta do que a gente imagina. Então fica a pergunta, né? Com essa avalanche de Pix para lá e para cá, será que a ideia de privacidade financeira ainda existe? Olha, vamos ser bem diretos. A visão que a Receita Federal tem do nosso dinheiro é cristalina. É muito mais clara do que a grande maioria das pessoas sequer desconfia. Para a gente entender bem esse cenário, vamos passar por 5 pontos, 5 armadilhas principais. Primeiro, o tal mito dos R$ 5.000. Depois, o perigo de movimentar dinheiro para outras pessoas. Vamos falar também daquelas rendas do dia a dia, que às vezes ficam escondidas. A ilusão de que o dinheiro vivo resolve tudo e, para fechar, a pegada digital que a gente deixa por aí. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, o mito dos R$ 5.000. Tem muita gente que acredita que se mantiver as movimentações em valores baixos, vai passar batido, sabe? Voar abaixo do radar do leão. Mas olha, isso é um engano, e um engano bem perigoso. E aqui está o pulo do gato. Essa ideia de que movimentar, sei lá, menos de 5.000 por mês numa conta te protege, isso não existe. É um mito completo. Sabe por quê? A Receita Federal não olha para a conta do banco X ou Y. Ela olha para o CPF. O sistema dela junta tudo, soma tudo que passou pelo seu nome. Então não adianta ter 10 contas, cada uma movimentando 4.000. Para o leão, o que ele vai enxergar é uma movimentação total de R$ 40.000. Simples assim. E como é que eles fazem isso? Bom, existe um sistema chamado e-Financeira. É ele que basicamente obriga todos os bancos, as fintechs, as corretoras, todo mundo a reportar as movimentações. E na prática, o que acontece é que, para não correrem o risco de tomar uma multa pesada, essas instituições acabam informando tudo de todo mundo, não importa o valor. A lógica deles é muito melhor informar a mais e não ter problema do que informar a menos e se complicar. O resultado? A Receita sabe de tudo. E olha que interessante, isso leva a uma conclusão importantíssima. Ficar só de olho no Pix é um erro de principiante. A fiscalização vê o quadro completo. Eles olham TED, boleto, cartão de débito, de crédito, tudo. Tentar se esconder trocando o jeito de pagar, sabe? Ah, hoje vou usar boleto, amanhã TED, isso simplesmente não funciona. No fim do dia, o que importa para a Receita é o montante total que circulou naquele CPF, e não o como ele circulou. Vamos agora para o segundo erro, um que é super comum, nossa, muito comum mesmo. Aquela história de emprestar a conta para um amigo, para um parente. Parece um favorzinho, né? Algo inofensivo. Mas cuidado. Isso pode gerar uma dor de cabeça fiscal gigantesca. Pensa comigo na reação em cadeia que isso provoca. Primeiro, o dinheiro de outra pessoa cai na conta. Ok. Só que esse valor extra, ele vai inflar a movimentação daquele mês. De repente, o total que entrou ali não bate mais com a renda que foi declarada. E aí, o sistema da Receita, que é todo automatizado, cruza essas informações e, pronto, dispara um alerta. A partir desse momento, a bucha fica toda na mão de quem emprestou a conta. Vai ter que provar, se explicar que aquele dinheiro era só um favor e não uma renda que estava sendo escondida. E olha, provar isso não é nada fácil. Existe uma única exceção para isso, uma só. É quando o dinheiro é para alguém que é dependente declarado no imposto de renda, tipo um filho ou cônjuge, e a renda dessa pessoa já está informada ali na sua declaração. Fora isso, a regra de ouro é claríssima. A conta é sua, o dinheiro tem que ser seu. Simples, não dá para misturar. Vamos em frente então para uma área que é mais cinzenta ainda. A tal da renda informal. Sabe aqueles bicos, trabalhos extras, ou até um dinheiro que só passa pela conta? Tudo isso pode ser visto pela Receita como renda, e aí o problema começa. É um pensamento super comum, né? A pessoa pensa, foi só um biquinho, um extra aqui, não preciso declarar. A lógica na cabeça de muita gente é, se não tem carteira assinada, não tem imposto. Só que, para a Receita, a lógica é outra e é bem mais simples. Dinheiro entrou na conta, é Receita, ponto final, não tem discussão. Olha só este exemplo. Ele é perfeito. Imagina um pedreiro, um autônomo, que recebe um Pix de um cliente para comprar o material da obra. Ok. Mesmo que esse dinheiro saia da conta no mesmo dia, foi direto para a loja de material, não importa. Para a Receita, aquela entrada de dinheiro foi registrada como um pagamento pelo serviço. E se não tiver uma nota fiscal para comprovar, ou a declaração mensal que o autônomo precisa fazer, o tal do carnê-leão,
Aí já era. Isso é visto como sonegação fiscal. E esse problema se abre em dois caminhos diferentes. De um lado, tem o trabalhador informal que não declara o que ganha. Do outro, tem uma situação que parece ainda mais inocente: mandar dinheiro com frequência para a família. Sabe aquela ajuda mensal? A Receita pode olhar para isso e não entender como ajuda, mas sim como doação. E adivinha? Doação também paga imposto, só que um outro tipo de imposto. E não é pouca coisa não. Em São Paulo, por exemplo, o Imposto sobre Doação, o ITCMD, é de 4%. Cada estado tem a sua própria alíquota. Claro, uma ajudinha pequena, uma vez ou outra, não vai chamar a atenção de ninguém. O problema, o que realmente acende o sinal de alerta lá na Receita, é a constância e o volume desses presentes. Isso tudo nos leva direto para o quarto erro: a ilusão do dinheiro em espécie. Aquela ideia de que é só sacar o Pix que recebeu que o rastro digital some. Achar que quando o dinheiro vira nota de papel, a Receita fica cega. Gente, isso é uma ilusão muito, muito perigosa. O segredo aqui não é o valor de um saque isolado. Ninguém vai se preocupar se alguém saca R$1.000. A questão é o padrão, saques frequentes, mesmo que de valores menores. Tipo, saca 1.000 hoje, 1.500 depois de amanhã, 2.000 na semana que vem, e isso cria um padrão de comportamento. E os bancos, por lei, são obrigados a ficar de olho nesses padrões. Se alguma coisa parece suspeita, eles não só podem, como devem informar as autoridades. E essa informação vai para quem? Para o COAF. E aqui, gente, é preciso entender uma coisa. Isso é muito mais sério do que simplesmente cair na malha fina do imposto de renda. O COAF é a unidade de inteligência financeira. Ele investiga crimes pesados, como lavagem de dinheiro. E essa prática de receber por Pix e sacar em seguida para gastar em espécie sem deixar rastro é uma das táticas mais clássicas de lavagem de dinheiro que existem. Os órgãos de controle já conhecem essa manobra de core salteado. Bom, e para a gente fechar, vamos amarrar todas essas pontas. A verdade é que a tecnologia mudou completamente o jogo da fiscalização. Tentar ser mais esperto que o sistema, hoje em dia, é simplesmente uma batalha perdida. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. Nunca subestime a Receita Federal, porque ela é o órgão público mais avançado em tecnologia do país. É uma verdadeira máquina de cruzar dados. Então aquela ideia de que uma pessoa sozinha, um grão de areia no deserto, vai conseguir driblar essa estrutura toda, isso não é nem otimismo, é pura fantasia. Então, a grande lição que fica é essa: na era digital, na era do Pix, não tem como escapar. Toda transação, por menor que seja, deixa uma pegada, um registro permanente. Aquela linha que existia antigamente, separando o dinheiro oficial do informal, ela simplesmente não existe mais. Para os sistemas da Receita, tudo é um grande fluxo de dados. E a gente termina com uma reflexão. Agora que a Receita Federal consegue ver praticamente tudo, a única estratégia que realmente funciona é a transparência. A pergunta de verdade mudou. Não é mais se o leão vai ver a movimentação. A pergunta agora é quando será preciso explicar essa movimentação.